Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, primeiramente, perdão pelo atraso. Vamos juntos começar nossa meditação, nossa oração da manhã. Vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, sua misericórdia, sua paz sobre nós nesse dia. Bom dia a todos, que estão aí desejando bom dia. Deus abençoe a todos. Vamos agora fazer a nossa oração, invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, nós abrimos nosso coração, nosso íntimo à Tua presença divina e te pedimos, Senhor Espírito Santo, gera em nós, em nossa alma, em nosso coração, a imagem de Jesus Cristo. Senhor, faz-nos unidos a Jesus Cristo. Senhor Espírito Santo, dá-nos Jesus, conduz-nos a Jesus. Que possamos repousar no coração do Mestre, assim como João fez. Que possamos ouvir a Sua palavra e nos deixar transformar por ela. Nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, una-nos ao Senhor Jesus, para que Ele, nossa luz e nossa vida, nos ajude, nos converta, nos salve. Senhor Jesus, nosso Rei e Salvador, é confiando na Tua graça, na Tua bondade, que hoje queremos ouvir a Tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, aprender da Tua palavra, a dirigir o nosso olhar, o nosso coração para o Pai, para o céu. É cheios do Espírito Santo, Senhor, que hoje queremos ouvir a Tua palavra de verdade e a Tua palavra de vida que nos dá Deus, que nos leva ao Pai, que nos ensina a adorar o Pai em espírito e em verdade. E assim, Senhor, o que queremos Te pedir é a graça de nesta manhã adorar, louvar, bendizer, orar. Queremos ser salvos de uma vida sem a Tua presença. Por isso esteja conosco, Senhor, nesta oração da manhã. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir juntos o Evangelho da Santa Missa de hoje. Vamos ouvir. Hoje nós celebramos a festa do evangelista São Marcos e, portanto, temos um evangelho especial, não é? O Evangelho de São Marcos, onde nós vamos ouvir com muito carinho neste momento e vamos acolher essa palavra em nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos aos doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Hoje, escutar esse evangelho na festa de São Marcos, nós ouvimos o mandato missionário de Jesus. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, minhas irmãs, é necessário que nós acolhamos esse mandato de Jesus. Entendam, meus irmãos, essa dimensão missionária, testemunhal da nossa fé, não é o modo opcional de viver de modo cristão. Anunciar Jesus ressuscitado, anunciar a alegria de um Deus que se fez homem e de que abriu o céu para nós pela sua morte e ressurreição, isso não é uma opção da vida cristã. Isso é o que nos torna constitutivamente cristãos, é o que nos constitui como discípulos de Jesus Cristo. Esse é o conhecido último mandamento do Senhor, o mandamento da missão. Veja, nós já estamos há 2 semanas celebrando a Páscoa do Senhor. Nós estamos há 2 semanas meditando a graça da vida nova que nasceu da cruz e da ressurreição. Mas minhas irmãs, meus irmãos, esta vida não pode ser guardada por nós. Esta vida não pode ser vivida de modo escondido ou de modo individualista. A fé nos insere numa comunidade. A fé nos insere na comunidade dos crentes. A fé nos insere no corpo de Cristo. A fé nos insere na igreja. E a igreja tem como missão recebida do Senhor exatamente a anunciar o Evangelho a todas as nações. Na festa de São Marcos, hoje evangelista, meus irmãos e irmãs, nós temos que ter clareza da missão que o Senhor nos pediu, a nós que somos igreja, a missão de ser testemunhas de Cristo. Eu queria fazer uma meditação concreta. Como nós hoje, nessa situação que estamos vivendo, nesse hoje, nessa circunstância de coronavírus, como nós podemos anunciar o Evangelho de Jesus? Trancados em casa, como nós podemos testemunhar a fé no nosso Senhor Jesus? Meus irmãos e irmãs, está claro, né, que nenhuma circunstância pode nos impedir de exercer a missão da igreja. Nenhuma circunstância, por pior que seja, nos impossibilita de viver o Evangelho e o mandato do Senhor. Você dentro da sua casa, por exemplo, que está aqui participando deste momento de oração, você que é apenas às vezes só compartilhando este momento de oração e fazendo chegar talvez um amigo, uma amiga seu, que não estaria aqui na oração, mas que através do seu compartilhamento talvez vai conseguir ter um momento de oração. Você que pode fazer um simples gesto, ligar para alguém que você gosta, ligar para alguém que você conhece, sabendo que tantas pessoas estão isoladas, estão na solidão, por que não ligar para uma pessoa, conversar, perguntar como é que a pessoa está, se está precisando de alguma coisa? Isso, meus irmãos, é testemunhar a alegria da ressurreição. Isto é testemunhar que nós somos cristãos, que nós nos amamos, que nós somos capazes de enfrentar as circunstâncias que nos impedem de estar juntos para viver o amor. A missão da igreja sempre foi criativa. Ela sempre tentou superar as circunstâncias e os obstáculos que se colocavam no caminho. Nós hoje estamos vivendo nessa situação de estamos impedidos de estar todos juntos. Não é? Mas ninguém impede
de você amar as pessoas, você se importar com as pessoas, de você ajudar as pessoas num telefonema, numa mensagem, num gesto concreto. Às vezes um vizinho seu está passando por necessidade, está passando por dificuldade. O que te impede de estender a mão? O que te impede de ajudar concretamente esse vizinho, dando 1 quilo de alimento, dando uma cesta básica, ajudando a comprar um remédio? Veja, meus irmãos, nós não estamos impedidos de fazer o bem. Nós não estamos impedidos de anunciar Jesus. Nós não estamos impedidos de usar a criatividade para testemunhar com a nossa vida de cristãos que o Senhor vive e vive através dos cristãos. O Evangelho de hoje nos fala desse mandato de Jesus e de alguns sinais que acompanham os discípulos de Jesus. Veja que coisa interessante. O Evangelho de hoje nos fala: não tem como ser discípulo de Jesus se nós não dermos sinais de que Jesus está conosco. Eu te pergunto, qual o sinal que você tem dado da sua fé cristã? Às vezes o sinal que você dá é o sinal do egoísmo, é o sinal da desesperança, é o sinal da tristeza. Mas isso é sinal de fé cristã? O sinal que muitas pessoas têm dado nesse momento é o sinal de pensar só nelas mesmas. Quantas pessoas nesse momento estão pensando só em si mesmo, não ajudam, não conseguem olhar os mais necessitados? Por este medo todo, só pensam em si mesmo, só pensam em si mesmo. Esse é o momento onde nós podemos manifestar o amor cristão, aquilo que em Atos dos Apóstolos nós podemos ler. Eles eram todos um só coração e uma só alma. Eles colocavam os seus bens em comum, de modo que ninguém passasse necessidade entre eles. Esse é o momento, meus irmãos, de nós manifestarmos a caridade cristã. O sinal que deve acompanhar os cristãos nesse momento é a caridade. O sinal que deve acompanhar os discípulos de Jesus nesse momento é o interesse por aqueles que sofrem, é o interesse por aqueles que passam dificuldades. Meu irmão, minha irmã, nessa meditação de hoje, nós queremos pedir algo concreto a Jesus. Um coração sensível aos necessitados. Um coração que seja missionário. Um coração que queira ir além. Nós podemos simplesmente ficar trancados dentro de casa e vendo o dia inteiro televisão ou outras coisas. Mas não, nós podemos fazer o bem mesmo aqui dentro da nossa casa. Escolha fazer o bem. Escolha ser discípulo de Jesus. Escolha ser um sinal de esperança. Para de ficar disseminando essas notícias aí de guerra política. Para de ficar disseminando por aí essas fake news que ficam assustando as pessoas. Para de ficar só postando números de morte. Para! Anuncia misericórdia, anuncia esperança, anuncia amor, anuncia coisas boas. Não é que nós temos que fingir que não está acontecendo nada. Não é isso. Mas nós podemos oferecer algo bom, porque é que nós oferecemos coisas ruins, coisas que alimentam a desesperança das pessoas. Nesse momento, o que deve marcar a nossa vida cristã é sermos semeadores de esperança, semeadores de amor. Para de ficar só se alimentando dessas porcarias que a televisão coloca na sua casa todo dia, toda hora. Alimente-se com uma boa leitura, leia o Evangelho. Seja sincero agora com você. Quantas vezes você já leu o Evangelho de São Marcos, que é o menor de todos os evangelhos? Quantas vezes você leu o Evangelho de São João, de São Lucas, de São Mateus? Você consegue ler o Evangelho de São Marcos num dia. Se você sentar, você consegue ler num dia. Veja, para de se alimentar de coisas que só vão te deixar mais nervosos, mais tristes, mais ansioso. Para.
Porque se nós nos alimentarmos só dessas coisas, o que nós vamos semear é tristeza e desesperança. Neste momento, nós precisamos nos alimentar da graça de Deus para semear graça de Deus. Precisamos nos alimentar do amor de Deus para semearmos caridade. Precisamos nos sensibilizar pelo amor de Deus para que não sejamos homens e mulheres de coração duro diante do sofrimento que está à nossa volta, de pessoas que passam dificuldades financeiras, de pessoas que passam fome. Meu irmão, minha irmã, faça um propósito hoje, nessa manhã, de separar um momento em cada dia para se alimentar de algo muito bom. Seja a leitura do Evangelho, seja a leitura da vida de um santo, seja vendo um vídeo, né, de alguma coisa boa, de alguma palestra, né, seja da canção nova, não sei, ou bota aí no YouTube palestra de alguns padres, de alguns pregadores bons. Se alimente de coisa boa. Quem não se alimenta dessas coisas maravilhosas, da graça de Deus, vai acabar por se tornar amargo e só vai semear coisas ruins. São Marcos pôde escrever esse belíssimo evangelho porque se alimentou da pregação dos apóstolos, da pregação de Pedro, da pregação de Paulo. E depois São Marcos nos alimentou com o seu evangelho. Ele se alimentou de Jesus e depois nos alimentou com Jesus. Você tem se alimentado de quê? E com o que você tem alimentado os outros? Nessa manhã, vamos pedir essa graça ao Senhor. Nos alimentar de Deus para dar Deus às pessoas. Nos alimentar do amor para dar caridade. Nos alimentar da fé para dar esperanças. Se você quiser, feche os teus olhos agora. E no final desta meditação, vamos agradecer a Deus, louvar a Deus e pedir a Deus a sua graça. Senhor, neste momento de oração, o que queremos pedir, Senhor, é a graça de sermos alimentados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, que é vida. Queremos pedir, Senhor, a graça de enchermos o nosso coração, nossa alma neste tempo de isolamento, tempo de confusão. Queremos nesse tempo alimentar-nos das coisas do céu. Senhor, estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos muitas vezes atribulados porque temos nos alimentado só das coisas da terra. Enche o nosso coração das coisas do céu, Senhor, e que eu possa ser um semeador de esperança, um semeador de paz, um semeador de caridade. São pequenos gestos, Senhor, que eu não consigo fazer, dar atenção a uma pessoa, ligar para aquelas pessoas que estão se sentindo abandonadas, gastar um pouco do meu tempo, esse tempo que nós temos agora em abundância, eu possa gastar um pouco do meu tempo, dando o meu tempo àqueles que precisam, Senhor, de atenção, de cuidado, de amor. Senhor, eu não quero ser um profeta do mal agouro. Eu não quero ser um profeta que fica espalhando desespero. Eu quero ser um profeta de paz. Um profeta que anuncia o Teu nome, a esperança do Teu reino, a alegria de ser Teu discípulo. Tira, Senhor, de nós todo o desespero, todo o amargor. Queremos te pedir nessa manhã, Senhor, pela graça e pela intercessão de São Marcos, evangelista. Queremos te pedir a graça de como ele nos alimentar do Teu amor para disseminar o Teu amor. Este evangelho de São Marcos, que foi escrito depois de muito São Marcos se alimentar do Teu amor. Queremos também nós, Senhor, escrever o evangelho da nossa vida, nos alimentando do Teu amor, da Tua graça. E escrevendo o evangelho da nossa vida, poder ser um testemunho vivo para as pessoas. Testemunho de amor, de caridade, de sensibilidade. Um testemunho de esperança. Queremos ser testemunhas vivas, Senhor.
da tua graça, da tua bondade. Concede-nos essa graça e o teu amor, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, essa foi a nossa oração da manhã. Eu agradeço pela sua presença aqui e que você possa ter um dia abençoado. E lembra que eu falei nessa meditação? Faça um propósito de se alimentar de algo bom. Desliga um pouquinho a televisão. Ver todo dia, o dia inteiro, a mesma notícia do coronavírus não faz bem para ninguém. Nós já sabemos e fica o dia inteiro repetindo, nós temos que tossir de um jeito, nós temos que fazer isso, lavar tantas vezes as mãos. Isso nós já sabemos, né? Tá bom? Então para de ficar aí obsessivamente só se alimentando dessas notícias. Alimenta a tua alma de uma coisa boa. Assista uma palestra na televisão, uma palestra boa. Leia o Evangelho. Leia o Evangelho. Quantos cristãos não leem o Evangelho, não sabem o Evangelho? Leia o Evangelho de São Marcos. É o menorzinho de todos os evangelhos, mas é uma bênção. É um evangelho maravilhoso, simples, não tem nada de complicado nele. Leia um livro de um santo, faça algum propósito concreto, mas não saia dessa meditação hoje sem fazer um propósito de a leitura de uma coisa boa, de se alimentar de uma coisa boa. Não saia daqui sem esse propósito. Não saia daqui sem esse propósito. Porque quem só se alimenta de coisa ruim só consegue disseminar, espalhar coisa ruim. Alimente-se de coisas boas, de graça, e você será um profeta. Você será um instrumento de graça para as pessoas que convivem com você. Um bom dia. Deus te abençoe. E que a bênção e a graça de Deus Todo-Poderoso permaneça sobre vós para sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.